O linfonodo sentinela realmente diminui a morbidade cirúrgica? Se a gente fizesse uma mesa com vários cirurgiões, 100% deles provavelmente falaria que sim. E realmente, ele diminui a morbidade cirúrgica. Mas é interessante que você precisa padronizar como você vai fazer a pesquisa do seu sentinela. Você tem lá o colo do útero e que a gente faz como padronização 1 ml profundo e 1 ml superficial às 9 horas e às 3 horas. O que é interessante é a padronização de como fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Precisa de um tempo após a injeção do contraste para subir esse corante, que pode ser o tecnésio, o azul ou verde indocianina, para chegar até os linfonodos. Na maioria das vezes aqui, se a gente falando de cirurgias e patologias pélvicas, ou por exemplo ginecológicas, oncológicas, a gente utiliza o colo do útero como referência nas lesões de colo e nas lesões de corpo, né, do endométrio basicamente. A gente, através de estudos, tenta algumas das vezes substituir a linfadenectomia por a pesquisa do linfonodo sentinela. Como eu preciso de uns 10 a 15 minutos aqui depois da injeção para atingir o linfonodo sentinela ou pesquisar, o que eu faço? Eu começo a cirurgia sempre por via vaginal, então. Eu não passo nenhum portal, nada, vou lá, paciente em litotomia, vou via vaginal, faço a injeção no colo, aqui às 9, depois às 3 horas, e daí a gente sobe para a parede abdominal, faz a punção umbilical, faz o pneumoperitônio, o Trendelenburg e passa os trocados pélvicos e daí vai abordar o linfonodo sentinela. Se você demorar mais que esse tempo aqui, o linfonodo ele começa a corar a pelve, de forma que vai dificultar a sua identificação. Se você for menos que esse tempo, for muito mais rápido, às vezes você não identifica tão facilmente o sentinela. Como que eu faço de padronização? Na cavidade, eu vou desenhar aqui o que eu acredito que seja um útero, e eu tenho aqui do lado o ligamento redondo e aqui o infundíbulo pélvico. Eu faço a abertura do ligamento redondo até o infundíbulo pélvico no peritônio, por sobre a artéria ilíaca externa. Então aqui a minha referência é a artéria ilíaca externa. Para a gente diminuir a morbidade, a gente precisa diminuir o tempo cirúrgico. Para a gente fazer com um tempo cirúrgico menor, é o ideal que você faça de forma padronizada. Então, essa é a padronização que eu fiz para a nossa abordagem. Então, eu abro o folheto e tento descer no espaço avascular. No espaço avascular, eu vejo, então, tento identificar os ductos linfáticos corados, pelo que eu escolhi, ou se foi o tecnésio, ou o azul patente ou de metileno, ou verde de indocianina. Eu tento escolher um dos três, né, para a utilização. É claro que cada um deles tem aí as suas indicações e você precisa de material de alto custo, sim ou não. Tem um outro vídeo aqui, ó, que eu vou deixar o link disponível para vocês, que fala sobre um pouquinho da injeção de cada um desses e o que você precisa utilizar. Mas, basicamente, se você fizer dessa forma e você vir sempre lateral ao infundíbulo pélvico, não medial ao infundíbulo pélvico, né? Você vai conseguir identificar facilmente os espaços aqui. E caso você opte por fazer a pesquisa do linfonodo sentinela, é sempre importante. Se você está no começo da sua curva de aprendizado, é você fazer o sentinela e a linfadenectomia. Sentinela e a linfadenectomia. Num projeto piloto com alguns poucos pacientes e depois avaliar se você realmente está tirando o que é tecido linfonodal e se você está fazendo a identificação correta do sentinela. Você chegou um momento que você percebeu que você está apto a realizar só o sentinela, daí você pode, em algumas patologias, abandonar a linfadenectomia pélvica, pelo menos você já terá estadiado a paciente com uma morbidade muito menor. Lembrando sempre que, se você optou pelo sentinela, mas você abriu o espaço lateral ali pélvico e não identificou o sentinela, você precisa realizar nesse espaço a linfadenectomia pélvica sistemática. E daí no outro lado, você identificou o sentinela, se você optou só por fazer o sentinela, você pode tirar só o sentinela. Pode ser que no começo da injeção você tenha dificuldade se você utilizar o azul, e pode ser que você utilizando o verde, a sua curva de aprendizado diminua consideravelmente, tá bom? Pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês.
Toda semana a gente está colocando vídeo novo aqui na plataforma, por isso, pode ficar à vontade para compartilhar esse conteúdo com alguém da sua equipe ou alguém que precise de um conteúdo semelhante a esse, para melhorar a performance em cirurgia. E se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo no sininho e ativa as notificações aí. Um grande abraço.